Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 29 para o sexto ano. Bem, pessoal, e na aula de hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que o nosso futebol, é conhecido lá nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, por soccer, né? E o futebol, ele não é, ou não era antigamente, um esporte muito popular nos Estados Unidos. Essa coisa que a gente tem aqui, essa nossa cultura do futebol, de ir em estádio, de ter um time, né? Lá nos Estados Unidos eles têm pelo beisebol, pelo basquete principalmente, né? Pelo futebol americano também. Tá? E o soccer, o futebol mesmo, lá nos Estados Unidos, tá? Ele é muito popular, mas ainda não tanto quanto os outros. Tá? O futebol deles, né, gente, lá nos Estados Unidos e nesses países, alguns de língua inglesa, é outro. O futebol. Bem, nós conhecemos como futebol americano, né? Inicialmente, pode-se afirmar que o futebol americano ele é uma variação de um outro esporte, o outro esporte chamado rugby. Eles são bem parecidos, né, pessoal? Eles têm um campo enorme também, tá? E olha só, um público lotado, uma plateia, uma arquibancada lotada de gente assistindo, para a gente ter uma ideia de como esse esporte é popular por lá, tanto quanto o nosso soccer, futebol, é popular aqui. Vamos conhecer então um pouquinho do futebol americano, né? Vamos ver a sua história agora. Em 1867, foi promovida uma sequência de 3 jogos entre algumas universidades, né? A Harvard e a Yale, de um esporte que misturava regras do rugby com regras do futebol inventado na Europa. As regras ainda não eram muito bem definidas, mas pelo gosto de alguns jogadores de correr carregando a bola, o rugby foi quem forneceu as regras elementares para o jogo. Estabeleceu-se, então, né, uma pequena diferença na contagem de pontos. Nas décadas seguintes, inovações foram implementadas e algumas regras adaptadas. Precauções com a segurança também foram propostas e aplicadas. Porém, mesmo assim, morreram 18 jogadores no ano de 1905, por exemplo. O esporte ele recebeu o nome de futebol nos Estados Unidos, uma nomenclatura muito influenciada pelo futebol europeu que havia chegado ao país na mesma época. Então aqui, né, tem uma imagem publicitária de um jogador de rugby, né? Eles são fortes, eles são altos, tá? E ele é um esporte um tanto quanto violento. Hoje em dia já se tem muitas precauções, tomam-se muitos cuidados para que não tenham esses acidentes fatais, né? Mas antigamente, provavelmente, muitos acidentes deveriam acontecer nesse tipo de esporte. No restante do mundo, o esporte é conhecido como futebol americano e hoje a diferença para o rugby é muito evidente, não restando mais dúvidas. Alguns países de língua inglesa, contudo, eles chamam esse esporte de gridiron. Ó, aqui a gente vê também mais um pedaço, mais um trecho aqui do campo de futebol americano. E esse aqui é o gol, tá? É o gol do futebol americano. Continuando o nosso estudo, tá? Vamos conhecer um pouquinho das regras desse esporte, né? O futebol americano ele é um esporte que se baseia na velocidade, na agilidade e na força bruta e na capacidade tática de seus jogadores, né? Não adianta muita força, não adianta muita agilidade se não tiver alguém planejando, bolando alguma tática por trás também de uma equipe. Eles trabalham em equipe empurrando, bloqueando ou perseguindo os adversários para que a bola possa avançar pelo território até a zona de pontuação. Vocês vão poder clicar nessa imagem, acessar o GIF animado, né? Ele está animado aqui na minha apresentação. Quando vocês baixarem essa lição em PDF, ele vai estar paradinho, mas é só vocês apertarem na imagem que vocês vão poder ver esses movimentos que a gente vê aqui na aula, tá, pessoal? Então é isso, são várias pessoas tentando levar uma bola para o campo adversário. Enquanto um leva, ele pode realizar passes, né?
e os outros jogadores vão tentar bloquear o caminho dele. Bem, o jogo ele é formado por várias jogadas de curta duração que se estendem pelo tempo total da partida, tá? Uma partida de 1 hora. Substituições são permitidas entre todas as jogadas, fazendo do jogo altamente tático e estratégico. Então aqui é um uniforme de rugby também. Por fora dessas camisas, por dentro dessas camisas, né? Eles têm algumas proteções na coxa, no joelho, na canela e uma proteção aqui também, principalmente no tórax, tá? E as ombreiras. E lógico, um capacete, tá bom, pessoal? Para evitar batidas, para eles permanecerem vivos para o jogo, né? Os 11 jogadores de cada time em campo, né? Eles possuem funções bastante definidas e específicas dentro das estratégias, né, elaboradas, das estratégias complexas elaboradas. Os times eles devem somar o máximo de pontos possíveis, né, e sendo que a jogada mais valiosa é a invasão da end zone, o fundo do campo adversário. End é fim em inglês e zone é uma zona, uma área, uma região, tá? Essa jogada possui um nome mundialmente famoso. Ela se chama touchdown, tá? E vale 6 pontos e o direito de um chute ao gol, valendo 1 ponto, ou uma nova corrida até a end zone, valendo 2 pontos. O único caso em que a equipe pode pontuar sem a posse de bola é quando o adversário com a bola ele derruba na sua própria end zone, que nem fazer um gol contra então, né, pessoal? E olha que a gente vê uma imagem de um touchdown. O cara conseguiu, né? O jogador ele conseguiu passar pela defesa adversária, mas você vê, ó, que é um jogo em conjunto. Então, os jogadores do próprio time dele, eles vão empurrando os próprios adversários para eles não encontrarem com o caminho de quem está com a bola. Tá? Isso é válido nesse tipo de partida, esse esporte, né? Esse esporte ele é para isso mesmo, ele é um esporte de força, de domínio, de avanço. E o tempo de jogo, tá? O tempo de jogo são 60 minutos. 60 minutos divididos em 2 tempos que possuem um intervalo cada, né? Ou seja, o jogo é praticamente jogado em quartos de 15 minutos. Quando o jogo termina empatado, joga-se mais uma prorrogação na qual vence o primeiro time a pontuar. E aqui a gente vê também uma proteção do tronco de um jogador, né? O campo de futebol americano. O campo de futebol americano possui 109,73 metros de comprimento e 48,76 metros de largura. Tá? Eles têm uma medida diferente, jardas, polegadas, enfim, né? E aqui eu já transformei, né? Já transformamos no texto, veio transformado já em metros, tá? Bem, gente, entre as linhas de gol está o campo de jogo e atrás delas estão as áreas de finalização, as end zones, onde são marcados os touchdowns. As traves, elas que formam o gol, elas estão posicionadas na forma horizontal, tá? De um Y. Um Y no limite das end zones na região central. Então esse aqui é uma imagem 3D de um campo de futebol americano. Tá? A gente vê aqui pelas jardas, se não me engano, tá, pessoal? Podemos conferir, mas ó, é um campo bem grande também. Então, bem, pessoal, nos Estados Unidos, o futebol americano é o esporte mais popular. Vários times disputam a competição nacional chamada The National Football League, ou simplesmente NFL, tá? NFL. E nós temos também a Super Bowl. A grande final dessa competição, ela é chamada de Super Bowl, em um jogo que é disputado numa cidade pré-determinada, tá? Ele é um grande evento do calendário esportivo estadunidense, envolvendo show de artistas consagrados e exibição de spots das principais produções cinematográficas para o próximo verão. Então, pessoal,
realmente é um mercado milionário, né? E fazendo essas aulas, tá? Estudando para essas aulas, conhecendo muito dos esportes, a gente vê que realmente o boxe, o beisebol são eventos que eles atraem muita gente famosa a nível mundial também. Tá? Bem, agora vocês podem assistir a Tom Brady. Ele é um dos maiores jogadores de futebol americano de todos os tempos e ele é marido de uma top model brasileira super famosa, né? A Gisele Bündchen. Então vocês cliquem na matéria Super Bowl, final do campeonato americano, com destaque do Tom Brady. Bem, como vamos ver, o Super Bowl ele foi criado em 1969 pelo bilionário texano Lamar Hunt e teve como primeiro campeão o Green Bay Packers. Green Bay Packers, é isso mesmo. Atualmente o jogo é transmitido ao vivo em mais de 180 países. O evento ganhou uma enorme popularidade, então é um evento um tanto antigo, né? Ele começou faz um bom tempo, mas realmente, ó, aí nós temos uma foto do criador segurando algumas bolas de futebol americano, ainda em preto e branco, né? Agora vocês podem tirar dúvidas e assistir também, né? Como que um jogo de futebol americano funciona, assistindo a esse breve documentário, né? Com as regras, a história desse esporte. Guia do futebol americano para iniciantes, NFL. Bem, pessoal, espero que tenham gostado, né? Mais um esporte, ó, para nossa lista de esportes desbravados. E agora é um esporte um tanto exótico para a gente, né? O futebol americano ele é um dos esportes mais tradicionais dos Estados Unidos, junto com o beisebol, junto com o basquete. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana.